Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 9º domingo do tempo comum e estamos na semana que, ao iniciar esse mês de junho, também mês do Coração de Jesus, celebraremos na próxima sexta-feira a festa solene do Sagrado Coração de Jesus. É uma solenidade surgida da devoção popular, mas que retrata o aspecto da misericórdia de Deus simbolizado no coração de Jesus. Ao mesmo tempo, nós temos, desde o Papa São João Paulo II, esse dia de oração, pela santificação do clero, um dia em que nós somos convidados a rezar para que os nossos padres sejam santos, se santifiquem, vivam cada vez melhor a vida cristã, coloquem em prática o Evangelho. É uma oportunidade, sem dúvida, de um lado, de nós recordarmos, manifestarmos, fazermos memória do amor misericordioso do Senhor para conosco, simbolizado no coração de Jesus, e ao mesmo tempo de estarmos unidos ao nosso clero, rezando pela sua santificação. É um grande dom de Deus e nós queremos, com tantas dioceses e regionais da CNBB, que rezam pelas vocações, ao rezar pelas vocações, rezamos para aqueles que já foram ordenados, para que vivam a santidade, vivam e coloquem em prática o Evangelho. Portanto, esse mês de junho, mês junino, com tantas festas populares, nós manifestemos bem essa nossa orientação, esse nosso aprofundamento da festa do coração de Jesus e desse amor de Deus assim manifestado em Jesus Cristo no seu divino coração. E, ao mesmo tempo, o nosso carinho para com o clero, para com os padres, na oração, no dia de oração, pela santificação do clero. Uma oportunidade, portanto, de nós celebrarmos bem esse mês que recentemente abrimos e vivemos também esse 9º domingo do tempo comum nessa nossa caminhada anual para que, celebrando a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós o anunciemos e o proclamemos aos irmãos e irmãs. Neste 9º domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, nós temos no Evangelho Jesus que discute sobre a questão do dia de sábado. Evangelho de Marcos 2, 23 até 3, 6, que os discípulos estavam arrancando espigas enquanto caminhavam no campo de trigo e era dia de sábado. Então os fariseus logo apontaram o dedo. Olha, porque eles fazem em dia de sábado e que não é permitido. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que o sábado para o judeu é o dia de descanso. É um dia em que não se pode trabalhar de maneira servil, é um dia dedicado ao Senhor. Aliás, é um pouco isso que a leitura do Deuteronômio, a leitura primeira desse domingo, nos coloca. Deuteronômio 5, 12 a 15. Não só aqui, mas também em outros trechos fala disso, Guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e neles fará todas as tuas obras. O 7º dia é o sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. E não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum dos teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas casas, para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Guardar o dia de sábado. Já vem desde o Gênesis, no 7º dia Deus descansou da sua obra. Agora lembra justamente que guardar o sábado é sinal também do homem liberto, do homem que não é escravo, mas que tem o dia do descanso, um dia para Deus, o dia do Senhor. Isso já aparece no Antigo Testamento, e quando Jesus é confrontado com os fariseus, que os seus discípulos, para se alimentar, fazem algo que era permitido na época, colher as espigas dos campos de trigo para se alimentar, logo é censurado. Não se pode sequer colher uma espiga de trigo para ser alimentado, para um dia, porque é dia de sábado. Então, isso que nós vamos ouvir no Evangelho, qual é a resposta de Jesus. E aí, meus irmãos e irmãs, aí Jesus responde:
Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram a necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só ao sacerdote é permitido comer esses pães. Portanto, Jesus fala de um episódio do Antigo Testamento em que Davi e seus companheiros tiveram fome e comeram os pães da proposição, que não era permitido a não ser os sacerdotes. Então nós vemos que Jesus vai mostrar que em algumas situações se deve sim guardar o dia do Senhor, guardar o dia do descanso, louvar o Senhor. Mas ao mesmo tempo existem algumas coisas que são importantes para um homem, como no caso de alimentar-se, ou seja, matar a sua fome. Mas ainda continua, Jesus acrescenta: o sábado feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem, Jesus, é Senhor também do sábado. Né? Portanto, meus irmãos e irmãs, Jesus coloca bem claro que nós não podemos ser escravos também desse aspecto de não poder fazer nada no dia do descanso, mas aquilo que é necessário, sim. Nesse atual tempo que nós vivemos, nós temos vários problemas, porque devido à questão comercial, à questão econômica, a pessoa não respeita mais o dia do Senhor, o dia do descanso, e acaba levando as pessoas a trabalharem em qualquer dia, né? Então existe esse exagero. Mas Jesus vai lembrar que faz parte da liberdade e do sinal do homem livre ter o dia de descanso. E por isso mesmo, né, poder ter realmente o dia para o Senhor, mas ao mesmo tempo de ter aquilo que é essencial, não fazer disso uma lei cega, mas ao mesmo tempo de poder também ter o mesmo alimento de cada dia. E continua ainda no Evangelho. Jesus entra de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca, e alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo de desrespeitar o dia de sábado. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus, ao falar, ele também vai ensinando ao povo e a nós que fazer o bem deve ser feito sempre. No caso de curar o homem da mão seca, ele pergunta isso ao seu redor para ver o que as pessoas respondem. Porque se respondessem não, não se podia fazer o bem a uma pessoa necessitada. Se respondesse sim, teria ido contra a sua cabeça farisaica e não poder fazer nada no dia de sábado. Portanto, nada responde, mas Jesus então estende a mão e ele ficou curado. Mas a consequência foi que as pessoas se reuniram, tanto os fariseus como os herodianos e tudo mais, se reuniram para verem como iriam condenar Jesus Cristo, por ter realmente falado isso. Ter falado, sim, que devemos guardar o dia do Senhor, porém, sabemos também que fazer o bem, curar alguém, né, cuidar da alimentação de alguém, isso é permitido. Não é algo que deve sufocar o ser humano, mas sim libertá-lo cada vez mais. Então, nós temos aqui justamente esses dois aspectos. Eu creio que hoje é muito mais complicado, que as pessoas perderam o senso do dia do descanso, dia de Deus, dia do Senhor. Perderam, e hoje quem está no trabalho, às vezes é obrigado a trabalhar quase que o domingo, o dia todo, né? Não tem mais descanso outros dias. Tem também a questão, né, que as pessoas, mesmo tendo descanso, não louvam o Senhor, não dão esse dia para Deus. Enfim, são situações de hoje que fazem parte da nossa vida, que nós somos chamados a questionar e a nos perguntar, caríssimos irmãos e irmãs,
como fazer para que o homem livre, filho de Deus, possa ter o seu trabalho, como sustentar-se a si mesmo, fazer progredir esse mundo, mas também ter o seu sinal de liberdade no dia do descanso. Eu creio que essa é uma palavra que devemos questionar bastante, e ainda mais nós sabemos que no Novo Testamento, depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos que se reuniam no primeiro dia da semana, não mais no sábado, mas no domingo. E é justamente com o ritmo dominical que o Novo Testamento vai iniciar, anunciando aquilo que é mais importante, a ressurreição de Jesus. Daí, para nós, no Novo Testamento, o dia do descanso, o dia do Senhor, é o dia da ressurreição de Jesus, que é o domingo. Portanto, meus irmãos e irmãs, é uma palavra que nos fala muito de uma certa escravidão que hoje existe na questão das pessoas que trabalham mesmo no dia do descanso. Do outro lado, não podemos estar relaxados, mas ao mesmo tempo também saber fazer aquilo que é essencial com liberdade dos filhos de Deus. É um pouco isso que Jesus Cristo coloca para nós nessa liturgia desse domingo, e que eu gostaria de concluir com vocês nossa reflexão com a carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura desse 9º domingo. Do meio das trevas brilha a luz. Deus disse: é o mesmo que fez brilhar a tua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Jesus Cristo. Mesmo Deus que criou a luz, também quer iluminar a nossa vida. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro. Somos frágeis, mas temos um tesouro muito precioso, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não vem de nós. E aí vem quase que um hino que São Paulo coloca. Somos afligidos por todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Levamos em nós os sofrimentos de Cristo, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos mortais. E aí Paulo termina: de fato, nós os vivos somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Portanto, quase esse hino, que São Paulo, na carta aos Coríntios, coloca para nós, nos fala assim, que nós somos chamados a viver nessa luz de Cristo, e ao mesmo tempo não desanimar com as perseguições, com as dificuldades, com tudo que existe, mas permanecer firme no Senhor. Eu acho que é bem claro isso para nós, nessa palavra que nós ouvimos, caríssimos irmãos e irmãs. Do outro lado, que nesse domingo, ao escutarmos a palavra que nos fala dessa liberdade dos filhos de Deus, que nós somos chamados a viver com tranquilidade o dia do Senhor, o dia do descanso, que nós saibamos no mundo em que se perdeu o sentido do dia do descanso, do dia do Senhor, valorizá-lo cada vez mais em nossas comunidades, em nossa família, em nossa vida. Valorizar para que cada vez mais nós possamos viver o dia do encontro com o Senhor ressuscitado, na oração, na participação na nossa comunidade, na missa. E do outro lado, também viver o sentido do descanso de maneira séria, sem nos deixar levar por esse mundo capitalista, mas ao mesmo tempo que nós possamos viver também esse dia de descanso, de tal maneira que nós temos a liberdade também de fazer algo, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, e não pressionado para não poder nem sequer se movimentar, como acontecia naquela pressão que aparece no Evangelho de Jesus hoje, não podia nem sequer curar o enfermo da mão seca num dia de sábado. Portanto, meus irmãos e irmãs, participemos da Eucaristia, da missa esse domingo. Participemos de nossas comunidades, escutemos a palavra de Deus, abramos o coração ao Senhor, vivamos intensamente esse domingo, o dia do Senhor, e também celebramos com alegria o dia do Sagrado Coração de Jesus e também no sábado do Imaculado Coração de Maria, pedindo ao Senhor para que cada vez mais nós manifestemos esse amor misericordioso do Senhor no mundo de hoje, ao mesmo tempo que nós rezemos pelo nosso clero, pela sua santificação, e para que cada vez mais homens santos
ajudem, pelo seu testemunho, pela sua vida, a nossa sociedade, a nossa caminhada, a nossa igreja ser cada vez mais santa também. Que a palavra de Deus hoje ouvida e queremos ouvir nas missas desse final de semana, ilumine nossos caminhos e nossas vidas. E que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.